Vamos lá então, pessoal, a uma aula especial sobre obrigações acessórias que o condomínio precisa se preocupar em entregar. Você, como contador ou como administrador que faz assessoria para o condomínio, não pode esquecer nenhuma obrigatória, beleza? Então vamos lá a essa super aula aqui que está dividida em várias obrigações. Nós vamos falar de obrigações tanto daquelas que precisam ser entregues, quanto daquelas que estão dispensadas na condição de condomínio. Tá legal? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui o material com vocês, tá? Aí obrigações acessórias do condomínio, e vocês podem acompanhar no material aí que vocês estão tendo acesso. Bom, a primeira obrigação que a gente vai falar é o e-social. O e-social para condomínio, né? Ele é uma obrigação previdenciária, né? Uma obrigação previdenciária que a gente vai ter que gerar as informações de folha de pagamento, contribuições previdenciárias sobre um honorário de síndico ou contribuintes individuais, e a partir disso levar essas informações para DCTF Web e depois gerar as guias para pagamento. Então, o e-social talvez seja uma das obrigações acessórias mais importantes que o condomínio tem que se preocupar. Ah, Gabriel, mas ele não tem folha de pagamento. Aí nós vamos ver que tem algumas armadilhas aí, porque muitas vezes o condomínio, a maioria deles, tem pelo menos uma isenção da taxa condominial. E aí, nesse caso, quando tem a isenção da taxa condominial, é necessário fazer a informação como remuneração do síndico como contribuinte individual, que a gente já viu aí nas aulas anteriores. E por conta disso, eu teria que informar sim no e-social. Tá legal? Bom, no caso em tela aí, né, vamos falar primeiramente da obrigatoriedade. O decreto 8373, de 11 de dezembro de 2014, ele vai trazer a questão do e-social. Vai falar do que se trata o e-social, instrumento de unificação da prestação das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo ambiente nacional composto por prestação das informações ao e-social. Aqui, na verdade, vamos ler o parágrafo primeiro, que é onde nos interessa, né? A parte principal. Então, a prestação das informações ao e-social substituirá, na forma disciplinada pelos órgãos ou pelas entidades partícipes, a obrigação de entrega das mesmas informações em outros formulários e declarações a que estão sujeitos. Aí, o inciso 1, o empregador, inclusive o doméstico, a empresa e os que forem a eles equiparados em lei. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Como o e-social ele atinge a empresa e os que forem a eles equiparados, ou seja, aquelas situações em que equipara a empresa, automaticamente eu fico obrigado à entrega. Quando você lê assim só empresa propriamente dita, você vai falar assim, o condomínio não é uma empresa e por conta disso não precisaria entregar. Mas não é bem assim que a gente tem que interpretar, justamente porque tem esse trecho aqui que fala da equiparação, né? Então, devido a ter essa previsão de equiparadas também, o condomínio, ele, segundo a IN 971 de 2009, ele equipara-se à empresa para fins de cumprimento das obrigações previdenciárias. Você vai observar aqui na previsão do artigo 3º, parágrafo 4º, que equipare-se a empresa para fim de cumprimento das obrigações previdenciárias, a associação, a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive o condomínio. Portanto, gente, o condomínio é obrigado à entrega do e-social, tá? Então, o condomínio está sujeito à entrega do e-social. Bom, a portaria mais recente que fala do e-social, né, vai elencar o condomínio. O condomínio vai se enquadrar no grupo 3, né, no grupo 3 de obrigatoriedade do e-social. O que esses benditos grupos? Então tem lá os grupos, o primeiro grupo, o segundo grupo,
que são as empresas maiores, maior porte, e aí o governo ele foi descendo o sarrafo até chegar nas pequenas e médias empresas, que são as empresas do Simples Nacional, e aí deixou nesse grupo todos aqueles obrigados, segundo a legislação que a gente acabou de ver, que não tinham sido elencados nos grupos anteriores. E aí, meus caros, o terceiro grupo sobra para quem? Pessoas jurídicas ali, entidades obrigadas ao E-Social, não pertencentes ao primeiro, segundo e quarto grupos, a que se referem respectivamente o inciso 1, 2 e 5. Na verdade, como o condomínio ele não estava especificamente nenhum desses incisos, ele entra no terceiro grupo, até porque o último grupo que tem de obrigatoriedade é o grupo de órgão público. E aí o condomínio já não entra mais nesse grupo de órgão público. É o último que nós temos assim para iniciar a entrega do E-Social é o terceiro grupo. Então, como existe essa situação de equiparação à empresa, e segundo essa portaria, o condomínio, gente, ele vai entrar no terceiro grupo. E a partir disso a gente vai começar a fazer algumas análises aqui da consequência desse terceiro grupo, que é o cronograma do social para condomínios. Então você vai perceber que nesse cronograma, né, são fases de implementação do E-Social. Então você vai ver que tem a primeira fase, que é a fase do cadastramento. Cadastramento inicial, eventos de tabelas S1000 e a 1080. Isso é a parte de cadastro da PJ, né? Ou do CNPJ da empresa ou da equiparada empresa, que não é o caso o condomínio. E vocês vão perceber que eu destaquei essa coluna aí que está numa cor mais escura, verde mais escura, que é o grupo do condomínio, que é o terceiro grupo, tá? Esse terceiro grupo é o que a gente vai observar. Eu não coloquei ele em destaque à toa. Eu quero que vocês sempre se atentem a essa coluna aqui do meio, certo? A essa coluna aqui do meio, em que a gente vai observar o início de cadastramento, que começou lá em janeiro de 2019 até abril de 2019, então essa fase já passou. Na segunda fase, cadastramento dos empregados teve início lá em abril de 2019, certo? Então, se já tinha empregado antes disso, então eu teria que ter feito o cadastro desses empregados lá, não necessariamente que eu vou informar a folha de pagamento naquela época, mas deveria ter feito. Admissões e eventos não periódicos, aí vem os eventos S290 a S2400. E aqui, gente, nessa fase aqui, ó, tem informar o síndico no S2300, que é o trabalhador sem vínculo de emprego. O síndico, ele é o típico do trabalhador que ele não tem vínculo empregatício. Ele é um profissional que ele vai receber um honorário pelo trabalho que ele desempenha, pela responsabilidade que ele tem, porém aquele trabalho que ele desenvolve não tem vínculo empregatício. E por conta disso, eu vou ter que observar essa necessidade de informar nesse evento. Nós vamos depois detalhar um pouco mais isso na prática. Bom, isso aqui teve início em abril de 2019. Tá? E em relação aos eventos periódicos do S1200 a 1299, que aí informa a remuneração do trabalhador mesmo, que aí envolve as contribuições, gera-se as contribuições, né? E aí teve início em maio de 2021, tá? Teve início em maio de 2021, nessa terceira fase. E a última fase aqui, que é a quarta fase, eventos de SST, que está previsto, aliás, teve início agora em 10 de janeiro de 2022, tá bom? Então, basicamente é isso daí que a gente tem de cronograma para condomínios, e é o que você tem que ficar atento, tá? É o que você tem que ficar atento, e a gente vai mostrar para vocês o que impacto que teria para o condomínio na hora de gerar essas informações. Bom, já que
já que a gente está vendo esse cronograma aqui do E-Social para condomínios, é necessário o condomínio ter certificado digital, Gabriel? Sim, é necessário o condomínio ter certificado digital, tá? Para fazer justamente E-Social, tá? O E-Social, ele tem a previsão lá assim, o condomínio, ele entra em qual regra de certificado digital? Ele não entra na exceção da regra do certificado digital para utilizar um código de acesso? As únicas exceções que a gente tem hoje diz respeito à MEI Simples Nacional, que o condomínio em si ele não é do Simples e também não é MEI. O condomínio é muito específico. Por conta disso, eu tenho essa necessidade de utilizar o certificado digital para transmitir o E-Social. E aí, uma alternativa que você pode ter para não, por exemplo, ter o gasto com o certificado digital, porque tem um custo para isso, é solicitar uma procuração na Receita Federal, né? Então, você pode cadastrar essa procuração na Receita Federal e a Receita Federal ela vai atribuir um poder para você de acessar os dados do condomínio ou utilizar os dados do condomínio com seu certificado digital. Então, imagina um contador que ele recebe poder do condomínio para acessar os dados do condomínio para fazer as obrigações acessórias do condomínio. Então, gente, essa é uma alternativa, especialmente para aqueles condomínios muito pequenos que às vezes tem condomínio assim de 4 apartamentos, sabe? E quanto maior o custo para eles, fica mais complicado. Então, de repente, convém utilizar esse caminho aí de fazer uma procuração. Até coloquei o link aqui para vocês que vai direto no site do Gov para cadastrar a procuração. Ah, Gabriel, mas o síndico, o condomínio não tem procuração eletrônica, não tem certificado digital para fazer a procuração eletrônica. Realmente, aí não tem como fazer procuração eletrônica, né, de certificado para outro certificado. Porque se ele tiver certificado, nem precisaria de fazer procuração. Mas é uma procuração que não é em formato eletrônico, que é solicitado para a Receita Federal, e a Receita Federal vai atribuir esse poder para o contador ou para quem tiver o poder recebido ali pelo condomínio. Bom, até coloquei aqui o link, mais informações sobre cadastrar ou cancelar a procuração para acesso ao ECAC, que tem aqui nesse link do governo, que vai te ajudar também em relação a isso. Beleza, pessoal? Show de bola. Bom, então agora nós vamos ilustrar para vocês aí como é que funciona dentro do E-Social. Então você vai ter que acessar com certificado digital, seja por meio de procuração, ou seja, o próprio certificado digital do condomínio. Tá? Aqui não diz respeito a um condomínio aqui, na verdade as informações de início de validade aqui é particular, né, de um determinado contribuinte, então não se atém a isso. Então aqui tem informações do empregador, né, essas informações do empregador com o CNPJ dele, quando você acessa o E-Social, né, com certificado digital, e aí você vai ver que tem mais informações aqui da classificação tributária, né, algumas perguntas aqui se ele é optante por algum registro eletrônico de empregados, colocando que não é cooperativa, não é construtora, não aplica a desoneração da folha de pagamento. Então são informações que para o condomínio realmente vai ser basicamente utilizado os mesmos critérios aqui. É só para confirmar essa parte do cadastro do empregador. Bom, o que mais chama atenção aí, e o que eu gostaria que vocês se atentassem mais, é para aqueles condomínios que você precisa informar a remuneração do síndico, né? Então isso causa uma certa confusão. E às vezes o condomínio não tem nem folha de pagamento, mas tem pelo menos a remuneração do síndico, que é em forma de isenção da taxa. Aí você tem que informar uma remuneração, já falamos sobre isso. Tecnicamente é a previsão, né? E
aqui eu só vim aqui em trabalhador sem vínculo, vou fazer o cadastro do síndico, que é o CPF, data de nascimento, nome, data de início, né? E aqui vai ter o código, ó, 761, contribuinte individual associado eleito para a direção de cooperativa, associação ou entidade de classe ou qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial desde que recebam remuneração. Perceberam aí que tem o síndico, categoria específica para o síndico? Então nós selecionaríamos essa daqui para cadastrar o síndico, tá? Essa é uma particularidade porque o cadastro desse tipo de trabalhador, vamos dizer assim, foge um pouco do que é comum quando eu vou falar cadastro de empregado, né? Que envolve folha de pagamento. E quando se fala de folha de pagamento, convém que você utilize algum sistema específico para gerar folha de pagamento, né? Então, os sistemas aí de contabilidade que geram folha de pagamento, geralmente eles importam essas informações para o preço social. Mas se porventura você estiver fazendo algo talvez mais manual e esse trabalho e um condomínio pequeno que não tem essa estrutura toda, né? Tudo bem, aí você pode seguir esse caminho que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Bom, aí no caso da gestão da folha de pagamento, eu vou poder cadastrar também as informações de folha, vou poder declarar aqui as situações de folha de pagamento. Como eu falei para vocês, quando tiver folha, é prudente, é muito importante que o escritório tenha um sistema que auxilie para fazer essas informações dentro do E-Social.